Eu estou aqui com o Sérgio Soares, editor-chefe do jornal O São Gonçalo e responsável pela série Pelos Gramados da Vida. Então, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, é sempre uma satisfação receber vocês do Moinho, Renan, Peu, amigos aí já de outros carnavais, né? Então a gente fica muito feliz, quer dizer, é sempre bom você tê-los aqui na nossa casa. Muito obrigado. Então, nos conte um pouco sobre essa série, né? E por que você quis fazer? Essa série, ela surgiu de duas coisas, né? O meu pai, ele é ex-jogador, Cláudio Farias Martins, engenheiro, e ele é ex-jogador de futebol, né? Ele já atuou em algumas equipes, Olaria, ele fez período de experiência nessas equipes, mas se firmou como goleiro em São Gonçalo, né? Numa equipe chamada Dylan, que disputou a segunda divisão do Campeonato de São Gonçalo. Então, ao longo da minha vida, eu sempre ouvia uma ou outra história sobre histórias de futebol, quer dizer, histórias assim que eu achava curiosas, né? Depois vim eu a ser jornalista, né? E na realidade, no ano da Copa do Mundo, a gente recebeu aqui um release, né, sobre as comemorações pelo primeiro jogo, pela realização do primeiro jogo oficial do Estado do Rio, da história do futebol do Estado do Rio. E foi entre duas equipes percussoras do Campeonato Carioca. Exatamente, foi no Rio Cricket, né, exatamente, que aconteceu esse jogo, e era um jogo, então, eles usaram a abertura da Copa do Mundo, no jogo entre Brasil e Croácia, para lançar placas comemorativas ao primeiro jogo, que na realidade se realizou no mês de setembro. Então, eu achei, bom, poxa, meu pai já me contou algumas histórias, né? Surgiu esse dado aqui do primeiro jogo. Eu acho que isso pode virar uma série. Aí eu comecei marquei uma entrevista com o presidente do Rio Cricket. Aí eu fui presenteado com um livro, né? Quer dizer, que não era, na realidade, aquilo não é um livro apenas sobre a história do clube, é uma enciclopédia, né? Porque ele, além de fotos, quer dizer, é uma enciclopédia, uma relíquia, porque ele tem fotos assim, valiosíssimas historicamente, né? Quer dizer, não apenas das primeiras equipes, né? Do Estado do Rio, né? Mas tem informações de contextualização histórica, entendeu? Então, na realidade, é uma aula que você recebe, não apenas da história do futebol, mas de história. Então, os jornalistas Victor Iório e Patrício Iório, eles demoraram 2 anos e meio escrevendo esse livro. E ele foi assim, a minha referência. Daí eu comecei a traçar um roteiro, né? Decidi colocar na série os clubes, não apenas o Rio Cricket, mas os clubes outros clubes de Niterói do passado, né? De São Gonçalo. De São Gonçalo e de Itaboraí, quer dizer, e na realidade a gente nota que hoje, né, enquanto Niterói ele está adormecido para o futebol profissional, São Gonçalo e Itaboraí, eles estão em processo de efervescência, né? Nós temos 3 times profissionais de São Gonçalo, né? O Gonçalense, o São Gonçalo Esporte Clube, o São Gonçalo Futebol Clube, e uma equipe profissional na terceira divisão, quer dizer, as 3 de São Gonçalo, o Gonçalense e o São Gonçalo Futebol Clube estão na segunda divisão, né? O São Gonçalo Esporte Clube está na terceira divisão, junto com o Itaboraí, que também mantém a ADI, né? A Águia, mantém o time profissional. E aí surgiu essa série. Você acha que a efervescência de São Gonçalo e Niterói pode
despertar outros clubes em Niterói? Olha, existe algumas coisas que aconteceram ao longo da história. Eu pesquisando todos esses clubes, né, eu percebi, por exemplo, que em Niterói, os que foram assim, a referência, como o Fonseca e o Rio Cricket, e o Canto do Rio principalmente, eles têm, vamos dizer, principalmente Fonseca e o Canto do Rio, eles têm um problema que são as dívidas, né, milionárias. Somados os dois, eu acho que as dívidas chegam a 7 milhões. Né? O Fonseca deve 5, né? E o Canto do Rio deve 4. Quer dizer, então, milhões. Eu também, como eu me refiro, nem assim, de pensar não só nos antigos, né? Porque o Gonçalense, São Gonçalo, o Futebol Clube e o Esporte Clube, eles começaram, vamos dizer assim, entre aspas, do nada, né? Com empresários investindo. Você acha que isso pode acontecer em Niterói? Já tem esse movimento acontecendo? Então, é isso que eu estou falando. Na verdade, você precisa... De fundar um outro clube. Então, precisaria haver precisaria se repensar. Por exemplo, São Gonçalo está fazendo uma coisa que Niterói perdeu, né? O Gonçalo está fazendo o estádio. Quer dizer, Niterói perdeu o estádio. Então, hoje, as próprias equipes de São Gonçalo, quer dizer, elas vão poder jogar no estádio de São Gonçalo, quer dizer, mas elas não podem usar o Caio Martins, que está com o Botafogo até 2023. Quer dizer, então, pelo menos até 2023, a gente vai sofrer com o problema da falta de estádio, que é uma coisa que eu acho que limita, né, vamos dizer, o estímulo ao surgimento. Você tem um clube chamado Boa Vista, em Niterói, que tentou arrendar o Caio Martins. Mas o Botafogo não abre mão do estádio, mas ele usa apenas para termos das divisões de base. Quer dizer, a especulação imobiliária quase comprou o Caio Martins no fim do governo Sérgio Cabral. Então, são coisas que eu acho que limitam o surgimento de novas equipes, né? Niterói, eu acho que para ele retomar esse passado de glórias, né, os clubes teriam que se reestruturar, né, e eu acho que o Caio Martins teria que voltar a ser da cidade, voltar a ser palco das decisões dos campeonatos municipais. Eu acho que isso daria visibilidade para que a iniciativa privada pudesse montar novas equipes, né, e quem sabe retomar esse passado de glória. Por hora, Niterói continua como espectador, né? Exatamente. São Gonçalo hoje vive o olho do furacão, né? Quer dizer, o futebol. O próprio Gonçalense, um trabalho muito bem gerido, diga-se de passagem, pela família Tomás, né? O seu Joaci, quer dizer, o presidente do clube, e eles fizeram um planejamento. Eu vejo o Gonçalense um passo à frente dos outros, né? Sem desmerecer, claro, vamos dizer, a grandeza do São Gonçalo Futebol Clube e do São Gonçalo Esporte Clube. O Gonçalense se preocupou em ter uma raiz. Quer dizer, eles estão fazendo um estádio de dimensões para 5 mil pessoas para sediar seus jogos, né, para o mando de seus jogos. Eles têm preocupação em fazer uma torcida organizada e montar uma campanha de popularização, ao passo que os outros, o São Gonçalo Futebol Clube, o São Gonçalo Esporte Clube, eles não possuem a sede, né? Não tem nem local para treino, quer dizer, mas isso também não é empecilho para você frear o crescimento dessas equipes. Quer dizer, o São Gonçalo Futebol Clube, o ano passado foi vice-campeão, disputando com o Gonçalense a terceira divisão. Quer dizer, então... E não foi em São Gonçalo, um foi em Saquarema e a decisão foi lá em Mesquita. Exatamente. Porque aqui não tem estádio. Esse a questão dos estádios, ela também é abordada na última parte da série, né? Então, a primeira parte da série, ela fala só sobre os clubes de Niterói. Os
inclusive alguns já foram extintos. A segunda parte fala sobre Itaboraí e São Gonçalo, e a terceira parte da série ela se desdobra para a parte dos estádios, né? Então, eu tive a felicidade, inclusive, de receber aqui na redação do jornal o seu Zé Gonzaga, né? E ele foi um dos presos políticos, né, da ditadura, que ficou encarcerado no Caio Martins quando ele virou o campo de concentração da ditadura militar. Então, a história do seu Gonzaga, inclusive, foi contada nessa sala aqui, né? Ele falando, né, como flamenguista, né? Vendo o Caio Martins como uma referência para o lazer, né? Quer dizer, ele chegando no trabalho no Oeste Brasileiro e sendo colocado numa sala, né? Quer dizer, e na Ilha das Flores, né? Apinhada de militares, né? Quer dizer, e em determinado momento ele chegou a chorar, quando ele contou que no final daquela tarde, né, os 2.000 funcionários do Lloyd foram dispensados. Apenas ele e outros 4 permaneceram. Então, no final da tarde, eles foram levados para um lugar mais deserto ali, e os militares simularam um fuzilamento, né? Colocaram de joelhos, né? E apontaram os fuzis, tipo para tentar fazer com que ele confessasse. Então, a série tem esse período meio negro do Caio Martins, mas que também é histórico e não poderia ficar de fora do estádio. Né? O que eu reparei na série que é para desmistificar mitos, né? Aproveitando falando do Caio Martins, ele se chama também Mestre Ziza. Então. Que poucas pessoas conhecem. Pois é. E também o Zizinho está muito presente na série, né? Então, desde a partir do bairro. Isso, exatamente. O próprio estádio do Caio Martins, ele hoje tem o nome de Mestre Ziza, que não é muito bem aceito pelos botafoguenses, claro, né? Pelo fato de ele ter sido um grande ídolo do Flamengo, né? Mas antes de ser do Flamengo, o Zizinho, ele brilhou inicialmente no Carioca, que era uma equipe amadora de São Gonçalo. Depois se transferiu para o bairro, né? E ali ele começa a fazer a carreira, quer dizer, tem até a passagem que existia uma rivalidade muito grande do bairro contra o Barreto, né? O clássico da Zona Norte. O clássico da Zona Norte, que movimentava muitas pessoas e tal. Então, num dos jogos, os diziam ainda no bairro, né? Ele se envolveu numa confusão e a Liga, né, acabou suspendendo por um mês. Quer dizer, essa suspensão ela atrapalharia o processo de transferência do Zizinho, né? Que na realidade tem outra passagem histórica, né? Na saída do bairro para o Flamengo, porque ele fez a chamada peneira, né? O técnico Flávio Costa do Flamengo chamou e disse: você é um garoto lá de Niterói, então se aquece aí que você vai entrar no lugar de Leônidas. Quer dizer, o Leônidas da Silva se contundiu, né? E ele substituiu o Leônidas faltando 10 minutos para acabar o jogo e fez 2 gols. Acabou no Flamengo, né? Mas em função dessa suspensão que ele teve no clássico da Zona Norte, como você bem disse, para poder, vamos dizer, agradar a Liga, né? E minimizar e transformar essa suspensão em um período menor, em um jogo, o Flamengo se comprometeu. Ele veio ao Barreto, ele fez um clássico, né? Fez um jogo contra o Bairro, no campo do Bairro, né? No Barreto, e jogo esse que, segundo Zizinho, na biografia dele, no livro chamado Verdades e Mentiras do Futebol, né? Ele conta que o goleiro do Bairro, naquela... Então, e o Flamengo veio jogar aqui por causa do Zizinho, né? Exatamente. Então o Flamengo ele fez um amistoso exatamente para agradar a Liga, né? E transformar essa suspensão do Zizinho num tempo menor, exatamente para que ele pudesse ser aproveitado. Já era a Liga de Futebol Metropolitano ou era a Liga Niteroense? Acho que naquela época ainda era a Liga
Metropolitana. Né? Então o Byron estava junto com as outras equipes do estado. Então, isso aí. Então, a gente fala do Byron, né? Quer dizer, então, em cima dessa pesquisa do Byron, eu descobri. Dá licença. Você está filmando aí? Aí, a gente está falando do Byron, né? Também teve outros que marcaram muito, marcaram época. Aí você teve, né, não apenas o Byron, como o Barreto, né? Grande rival, né? O Ipiranga, vamos dizer. Da São Lourenço. Algumas equipes de Niterói que existiu uma competição na segunda metade da década de 30, né? Que reunia não apenas os grandes clubes do Rio, mas equipes da Baixada Fluminense, de Niterói, ou seja, da região metropolitana, né? Quer dizer, você tinha equipes da Guanabara, quer dizer, na realidade da cidade do Rio de Janeiro, né? E você tinha equipes de outros pontos do estado, né? E são curiosidades assim que eu na realidade eu descobri pesquisando, né, no trabalho de pesquisa para costurar essa série. E uma pergunta que não quer calar, né? Por que Niterói não progrediu? Foi especulação imobiliária? Foi as empresas que faliram, que bancavam os clubes? Por que não progrediu como no Rio de Janeiro? Então, eu na realidade, quando eu fiz pesquisando clube a clube, eu percebi que o surgimento de cada clube ele está intimamente ligado ao desenvolvimento urbano e industrial de determinados locais. Por exemplo, por que a efervescência do futebol em Niterói era no Barreto? Porque ali se instalaram fábricas, né, como a Fiat Lux, a Manufatora, né? Então, por que em São Gonçalo você tem o metalúrgico, por exemplo, ali em Neves, né? Porque havia ali o Jaime, né? Que era uma grande metalúrgica, mas falando do futebol em Niterói. Eu acho que o que aconteceu foi que eles não souberam, não criaram um caminho para manter financeiramente, principalmente, o futebol profissional, né? Quer dizer, na realidade, o único clube que conseguiu, os dois únicos clubes que conseguiram disputar, chegar à vitrine do futebol em Niterói, foram o Rio Cricket, né? Que participou das primeiras edições, mas que após a Primeira Guerra Mundial, quer dizer, que ele teve que ceder jogadores para lutar, né, na Europa. Pela Inglaterra. Exatamente. Ele decidiu seguir o rumo dos esportes amadores, que era o princípio, né, e que é mantido até hoje, diga-se de passagem. E o Canto do Rio, que conseguiu uma licença especial, disputou o Barreto, né, um lugar no Campeonato Carioca, e o Canto do Rio ele conseguiu, permaneceu durante alguns anos, mas acabou excluído, vamos dizer, numa pancadaria, né, que aconteceu no jogo contra o Fluminense. Até o Carlos Alberto Torres jogava no Fluminense. Foi um jogo, vamos dizer, que acabou em briga, né? Um jogo tumultuado, com vários erros de arbitragem. Quer dizer, então, o Clube do Rio, eu acho que recebeu uma pena, vamos dizer, ele como disputava, porque tinha uma licença especial, ele simplesmente foi excluído, né? E hoje continua o Fonseca, o Canto do Rio e o Rio Cricket. O Rio Cricket não disputa, mas tem uma situação financeira muito boa devido à condição dos seus sócios, né? Exato. O Canto do Rio é um time de Zona Sul, histórico, né? E continua como sede social. E teve até meados de 2000 uma categoria de futebol. E o Fonseca, por causa da urbanização, que ele era uma fazenda, né, se tornou o Galo Carijó ali. Exato. E financiado pelos comerciantes. Exato. Que não necessariamente era uma indústria, são vários comerciantes, não dependia de uma coisa para manter. Então. Ao contrário do Byron e do Barreto, né? Isso. E do Byron tem uma história que sucedeu a manufatura, tem as fotos aqui, que foi devido ao Ciro Libanês, né?
Exatamente. O Byron, ele foi fundado em 1917, né? E a Cruz de Malta vem antes do Vasco. Então ele tinha a Cruz de Malta no peito e ele usava o campo que pertencia à manufatura, né? Ele tem área construída ali, então ele se instalou ali durante alguns anos, né? Até no final da década de 40, quando a manufatura decide ter um time próprio, né? Então, há uma briga na justiça, o Byron é despejado, quer dizer, e aí passa a perder. Mas os jogadores do Byron jogavam nessa indústria também? Não, trabalhavam nessa indústria? O Byron, o próprio nome dele, né, ele foi dado para agradar os diretores da ramificação inglesa da companhia, né, da manufatura. Porque, quer dizer, havia uma parceria do Byron com a manufatura. A empresa, inclusive, fornecia alguns jogadores. E o nome do clube era de um escritor chamado George Gordon Byron, né? Exatamente. É um nome do romantismo, da literatura europeia, que foi dado exatamente para agradar a ala inglesa da companhia manufatura. Quer dizer, só que essa boa relação ela se deu exatamente até essa época, né, no final da década de 40, quando a manufatura ela decide montar um time próprio, retira os seus jogadores do Byron e coloca o Byron na rua, né? Então o Byron perdeu a identidade, ele durou apenas alguns anos, mas não morreu, acabou virando um clube social, quer dizer, mas acabou definitivamente na década de 80, né, quando ele, instalado ali às margens da rodovia BR-101, quer dizer, ele foi ao chão, né? Ficava ali mais ou menos que altura hoje, contextualizando? Ali na próxima quadra da Viradouro. Ah, sim. Então, para as obras de ampliação da BR-101, quer dizer, houve várias desapropriações. E aí, o imóvel onde funcionava a sede do Byron, ele foi ao chão na década de 80, acabou. Né? Você acha também que a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro foi prejudicial para Niterói? No quesito de futebol? Em termos de futebol, sim, porque o nosso campeonato, antes da fusão, nós éramos um estado independente com a capital Niterói. Então, disputava-se um campeonato onde o vencedor ele tinha o direito de disputar a Taça Brasil, que é a versão antiga da Copa do Brasil. Então, na realidade, na realidade a Taça Brasil ela teve apenas 8 edições, né? Exatamente, a Taça Brasil foi criada para você escolher o representante da recém-criada Libertadores, né? Libertadores da América. A partir de 59, né? A Taça Brasil começou a... E Niterói tinha direito de escolher um. Exatamente. Niterói não, o campeão Fluminense. O campeão. O campeão Fluminense, quer dizer, pegava equipes de Campos, Vale do Paraíba, todas as regiões do estado. Existia um campeonato estadual, sendo que o Fonseca, ele conseguiu ganhar o estadual de 58, em 59 ele disputa a Taça Brasil, né? Ele disputou a Taça Brasil em 3 ocasiões, em que foi campeão estadual. Quer dizer, com o fim vamos dizer, você tem 2 ingredientes aí, você falou da fusão, né? Que prejudicou após 1900, a fusão em 1976. Quer dizer, então você deixou de ter o status, né, de Estado, exatamente, e deixou de se vamos dizer, paralelamente
aconteceu também o fim da Taça Brasil. Né? Tem dois ingredientes aí que fizeram com que se perdesse, que o futebol fluminense ele perdesse espaço. Porque no passado teve um grande investimento, teve até o Fonseca que disputou o jogo na Bolívia, né? E o Rio Cricket jogou contra a seleção argentina. Exatamente, você tem esses clubes aí, eles na realidade se mostraram pioneiros, né? O Fonseca ele tem na história dele excursões a Brasília, né? Jogando contra o Gama, ele tem um jogo histórico contra o Jorge Wiltermann no estádio desse clube em Cochabamba, na Bolívia. Ele tem você tem fotos do clube que a delegação é vista dentro do avião, né, com aquele de terno, com vistosos ternos. Quer dizer, o Fonseca ele viveu na década de 60 a melhor fase da história dele. Né? E por falta de administração, né, quer dizer, ele está aí ao passo de completar 100 anos, né, que vai ser em 2017. Ele foi fundado em 1917. Mas, e continua ativo como futsal, né? Mas muito pouca representatividade. E de pires na mão, né? Assim, as dívidas deles são enormes. Quer dizer, ele sobrevive com bingos, alugando a área para shows, né? Quer dizer, e nem sonha-se para a retomada do futebol profissional. Essa é afirmar que pela sua série, além de desmistificar mitos e tal, serve também para provar que aqui foi um celeiro, uma exportação de pé de obra para outros lugares. Teve o Oscarino, que foi campeão, tal, teve o goleiro do Fonseca que jogou no Flamengo, jogou no América. Isso, o Franz, o Franz, inclusive, ele jogou no Flamengo, jogou no América, e ele foi para o América porque ele fez na Taça Brasil, né, ele na época estava no Fonseca, e o adversário do Fonseca na Taça Brasil, no ano de 60, foi o América. Foi o América. E aí, na realidade, o primeiro jogo em Niterói, o Fonseca perdeu, e o segundo jogo no campo do América, no extinto estádio do Andaraí. Na época o América jogava no Andaraí. Com uma música. Exatamente. Então, o América houve empate 0-0. Ele fechou o gol. E o goleiro Franz estava inspiradíssimo, né? E pegou tudo. E aí acabou, quer dizer, ganhando o contrato, né? Foi para o América e aí começou a fazer carreira em clubes do futebol carioca. Aqui é um grande celeiro, ainda né? Apesar de não haver clubes como antes. Então, que esses são novos, o Gonçalense. O Fonseca, por exemplo, ele revelou, entre a constelação de jogadores os principais, Jair Marinho, né? Campeão no Chile, em 62, e você teve o Orlando, né? Que é até uma história engraçada, né? Porque quando fala-se da seleção campeã do mundo, né, de 58, pela primeira vez campeão do mundo, a seleção brasileira, você tem lá o jogador Orlando, do Vasco, né, Orlando Peçanha, que morreu de problemas cardíacos em 2010. Na realidade, o Orlando ele é cria do Fonseca, né? Ele saiu do Fonseca para o Vasco vamos dizer, o destino que ele quis, né? Porque ele na realidade tinha um goleiro, veio do Vasco com orientação de observar o camisa 5, né? O Fonseca ia fazer uma partida de seu campo e o goleiro do Vasco, ele sabia que tinha que olhar o camisa 5. E esquece-se, né, no que o Orlando passou pelo Vasco e que o Leonardo, antes de Flamengo, jogando no Rio Cricket, também teve uma passagem pelo Vasco. Então, pois o Leonardo, ele é das divisões de base do Rio Cricket, né? Ele é nascido na zona sul de Niterói.
onde o pessoal pode acessar a série? A série pode ser acessada no site do Jornal São Gonçalo, www.sãogonçalo.com.br. E as pessoas podem, elas podem ter acesso também através das edições diárias, né? Quer dizer, ela começou a ser publicada no último domingo e prevista inicialmente para ter 20 capítulos, né? Então a gente tem aí todo dia aquela missão, a gente fez o trabalho e agora a gente está fazendo a edição, né? Brigando aí para colocar o melhor, né? A melhor edição para que os leitores possam, vamos dizer, para a gente passar o que a gente viveu, né? O que a gente passou para os leitores, né? Proporcionar a eles esses momentos assim, que são realmente relíquias, né? Da nossa história esportiva, o futebol. E o Moinhos vai estar na série. É verdade. Vai ter um capítulo na série que destina-se a falar das mídias, né, que se criaram em torno dessa revitalização do futebol. Em São Gonçalo você tem alguns sites especializados, né? Quer dizer, você tem uma mídia virtual hoje que é uma ferramenta para quem trabalha com o esporte, né? Quer dizer, na realidade, o Moinhos ele não é apenas referência para o esporte, né? Ele está sempre ligado com os principais fatos que acontecem na nossa região. Então, por esse fato, ele não poderia ficar de fora da série. Ok, obrigado, Sérgio. Valeu.